Ei, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer uma gravação especial sobre os meus sketchbooks, todos os sketchbooks que eu já tive ao longo da vida. Para quem não sabe o que é sketchbook, é um caderno onde você anota os seus pensamentos, onde você faz os seus desenhos, escreve as suas ideias. É como se fosse um diário, onde você não só escreve como está o seu dia, também pode escrever ou não, e também você desenha, você faz anotações pessoais. É muito bacana ter um sketchbook. Eu vou começar o meu novo hoje e eu te encorajo a começar o seu também. Se você ainda não começou, se você tem vontade de ter um. E me acompanha nesse vídeo aqui para você entender melhor ainda como é um sketchbook e como ele é importante no seu processo criativo. Acompanha comigo, lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like se você gostar do vídeo e de ativar as notificações, porque sempre que chegar vídeo novo, você vai ser avisado. Vamos lá, porque eu vou mostrar um por um aqui nesse vídeo para você ver como é que é um sketchbook. Vamos! Então, gente, vamos lá. Tem uma pilha de sketchbooks aqui e a câmera tá um pouco perto, né? Mas eu vou tentar pegar um por um aqui agora para vocês verem. Vamos lá. Vou começar desse daqui, que é um sketchbook que foi um dos meus primeiros. Ele eu comprei pronto e eu fui escrevendo as coisas. Então, como eu falei para vocês, é um caderninho onde você desenha, onde você escreve e você vai deixando as suas ideias, né? Eu fiz alguns desenhos, algumas coisas aqui. Eu usava muito como caderno de anotação também, mas de vez em quando eu chegava e desenhava, tipo esse desenho aqui dessa borracha. Gostei bastante da experiência. Eu recomendo muito o sketchbook para todas as pessoas que estão começando, para as pessoas que já são do mundo das artes também, porque é uma coisa que te ajuda muito a, sabe, deixar suas ideias sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento por cima, sabe? Você simplesmente põe e armazena. Ninguém vai estar te julgando por estar fazendo isso ou coisa parecida, porque vai ser um lugar onde você vai deixar as coisas acontecerem, né? Então, esse foi um dos meus primeiros. Depois teve um que eu usava mais na faculdade, então ele era mais de escrever mesmo, do que de desenhar. Eu gosto muito desses assim, desse modelo pequenininho, porque fica fácil de levar na bolsa, né? Tô até pegando aqui alguns menorzinhos já pra gente ir vendo. Esse aqui foi outro também nesse estilo de escrever mais as coisas do que de desenhar. Esse aqui, se não me engano, ele já tem mais desenho. Mas vamos ver. Ele também tem alguns estudos de lettering, como esse aqui, por exemplo, que eu comecei a fazer alguns estudos de faixas, tá vendo? Estudos de layout. Eu recomendo demais, gente. Sketchbook pra mim é uma coisa assim fundamental na nossa vida. Olha aqui que legal esse desenho. Fiz a caneta, depois eu colori com canetinha. É muito bacana. Alguns sketchbooks eu mesma que fiz, como esse daqui, por exemplo. Eu reaproveitei uma embalagem e eu fazia desenho das minhas gatas aqui. Desenho a caneta, colorindo com aquarela. Então, é bem bacana, sabe? E foram alguns desenhos que eu fiz de forma bem livre, porque elas não ficavam paradas para eu poder desenhar. E eu também não gostava de tirar foto, eu gostava desse processo que acontecia, sabe? Em que elas se movimentavam e eu tinha que me virar com o desenho. Então foi bem bacana. Tem um bem nesse estilo, que eu acho que é esse daqui. Esse daqui ele veio até antes desse outro que eu mostrei, onde eu simplesmente desenhava. Desenhava, independente de como elas estivessem. Se elas se mexessem, eu continuava, dava uma solução para isso e ia fazendo. Então, é bem interessante como que o desenho, as manchas, elas ficavam registradas aqui de forma bem natural, né? E dinâmica também. Como eu falei pra vocês, eu fiz alguns sketchbooks. E esses aqui também foram os sketchbooks que eu fiz. Aqui eu já tava tentando desenhar um pouco mais de figura humana. Foram desenhos que eu fiz assistindo uma série. Então foi bem interessante porque eu deixei acontecer enquanto eu ia assistindo a série, eu ia pausando e desenhando. Deixa eu separar aqui os que eu já mostrei, os que eu ainda não mostrei.
Esse aqui eu fiz com caixa de sabonete e papel de aquarela. Já é um sketchbook onde tem mais desenho também e aquarela. Foi bem bacana esse sketchbook. Eu lembro que eu levava ele para todos os lugares, ele andava na minha mochila. Então, eu não perdia tempo. É muito legal, sabe? Porque a ideia é essa, é você deixar a sua criatividade acontecer independente do lugar onde você tá. Você vai ter ali um caderninho com você, onde você vai registrar todas as coisas que vão estar acontecendo, independente da situação. Esse aqui foi o sketchbook que eu fiz para fazer desenho de planta. Deixa eu colocar esses mais pra cá. E aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês como é que é diferente, né? Quando a gente tá começando, de quando a gente já tem uma certa prática. Vocês que me acompanham aqui no canal, vocês já devem ter visto que eu coloco alguns vídeos de ilustração de planta. E vocês se compararem com esses daqui, com esses desenhos, vocês nem vão achar que é da mesma pessoa. Mas sim, esses desenhos eu que fiz no meu início da ilustração botânica. Então, assim, é claro que a gente tá sempre melhorando, né, o caminho, mas olha só, isso aqui é o início, pra vocês verem como é que é, né? Aqui eu fiz alguns desenhos de tirinhas da minha gata, que era uma ideia que eu tinha antigamente de fazer também, quadrinhos com ilustrações das gatas, desenhos a caneta com aquarela. Esse aqui tá soltando, então eu não vou mexer muito com ele não, eu vou só guardar mesmo. Esse aqui eu costurei, eu acabei não usando muito, mas ele perdeu sentido pra mim, porque ele foi um sketchbook que eu fiz pra fazer desenho mais com canetinha, acabou que não foi uma coisa que eu levei muito pra frente. Esse aqui foi um caderninho que eu costurei, mas que não ficou muito bom, então eu acabei guardando. Esse eu ganhei de presente de uma amiga minha e era mais um sketchbook pra anotar as encomendas, mas acabou que depois de um tempo eu tive que deixar isso mais rápido, então eu fui pro Trello, que é um aplicativo ótimo. Aqui foi um sketchbook que eu tentei fazer como se fosse um bloquinho mesmo desses que a gente vê de capa dura, foi mais um teste, não preenchi muito nele. Esse eu fiz com embalagem de chá e fiz algumas aquarelas, alguns desenhos, estudos nele. Esse fiz com capa de craft e um recorte de papel para colocar hambúrguer por cima, desses que a gente vai em restaurante a gente encontra. Foi mais também para escrito. Esse daqui era para escrever versículos bíblicos, pensamentos e tal. Esse foi mais para fazer orçamento. Foi um caderninho bem importante para mim. Esse aqui eu já mostrei. Esse aqui foi uma agenda que eu ganhei com desenhos ao longo dela. E era bem bacana escrever aqui, porque essas ilustrações, elas me inspiravam. Então, foi bem bacana. Tipo, essa daqui, por exemplo, olha, gente, cada uma dessas ilustrações aqui traz uma inspiração pra gente, né? Esses desenhos aqui com traços, esse daqui já com aquarela. Então, foi um sketchbook barra agenda. E eu gostei bastante, tem muitos desenhos lindos aqui. Esse eu fiz também, e eu desenhava e aquarelava, escrevia também, muitas coisas aqui. Olha, eu fiz esse desenho inspirada na personagem do The Sandman, Delirium. Fiz aqui o The Sandman. Pra quem não conhece, The Sandman é o quadrinho do Neil Gaiman e vale a pena ler, é muito inspirador. Esses aqui foram os quadrinhos que eu tentei fazer da minha gata, que era o Norome Project. Foi interessante, eu fiz alguns com a ideia de vender e tudo, mas acabei não levando adiante, porque não via muito sentido. Aqui são já bullet journals que eu fiz. Esses bullet journals, eu não sei para quem não conhece, não vai entender muito aqui, mas tem um vídeo no meu canal, vou deixar o card aqui, para você ver um pouquinho sobre bullet journal. Mas são bullet journals, então não tem muito o que dizer sobre eles, não. Você vai nesse link que eu vou deixar no card e você vai entender melhor. Não chega a ser sketchbook, mas era um bullet journal. Então tem muita coisa aqui. Esse foi um sketchbook que eu fiz também, onde eu colocava mais desenhos do que anotações.
Então, eu fazia aqui algumas coisas. Fiz esse coração aqui. Mais sketchbook. Muitas coisas interessantes aqui. Vamos lá para agora para esses maiorzinhos, né? Tudo reaproveitando muita coisa, gente. Reaproveitei muita coisa para fazer esses sketchbooks daqui. Aí eu comecei a desenhar cenário. Aqui comecei a desenhar alguns objetos. Esse daqui tem mais desenho também. Aqui eu fiz uma experiência com sal, que você faz a aquarela e aí você joga o sal e ele dá esse efeito craquelado na tinta. Isso aqui são alguns papéis. Outro sketchbook. Misturando algumas técnicas, fazendo alguns estudos de mancha. Esse aqui era o Zero, um cachorrinho que apareceu quando a gente estava lá na roça, eu desenhei ele aqui. Outro sketchbook. Esse aqui foi interessante porque eu fiz desenhos como se fosse um parque de diversões abandonado. Então, ele foi exatamente um sketchbook para desenhar cenas do parque de diversão abandonado. Eu gostei muito de fazer esse sketchbook aqui. Muito mesmo. Não só pelos estudos das manchas, mas também por conta da profundidade que isso trouxe para mim, sabe? De imaginar um parque de diversões abandonado. Foi muito legal para mim. Eu gosto de fazer esses sketchbooks temáticos também, ajudam, sabe? A gente na criatividade. Esse aqui foi um sketchbook que eu fiz para a faculdade, onde o professor pediu para a gente montar um sketchbook onde a gente colocasse o foco em algum objeto, para ajudar a gente a desenvolver os desenhos e tudo mais. Acabou que, por mais que eu tivesse um objeto, que era esse daqui, era um negócio de pôr copo, tipo aqueles descansos de copo, acabou que mesmo que eu tivesse um objetivo certo nesse sketchbook para desenvolver, como esse objeto daqui, eu acabei fluindo em outras coisas também. Então, para mim foi muito bacana, porque começou a nascer em mim não só esse interesse por outros assuntos, como também a ideia de que eu não precisava ficar focada em um tema só, como poderia fluir em outros. Por mais que esse objeto, ele aparecesse aqui de vez em quando, né? Mas a intenção foi muito maior do que só um objeto. Depois teve esse aqui, que eu fui costurar para fazer os desenhos. Eu acabei desenhando meu pé, mas no final eu achei muito interessante como que isso aconteceu. Isso aconteceu mais no final dele. Mas aqui no início tem muita coisa, coisas escritas, coisas desenhadas. Aqui cenas de clube, né? Que eu levava pro clube e desenhava quando eu ia num clube. Porque eu comecei a usar ele quando eu tava de férias, aí a gente foi pra um clube e eu acabava levando pra fazer as coisas lá. Então, tem alguns outros desenhos aqui mais baseados em livros de colorir, que eram coisas que eu gostava também. É até interessante a gente ver esse tipo de desenho aqui, que hoje a gente encontra muito isso também, né? Algumas composições bem bonitas, assim, com desenhos em preto e as manchas compondo. Acho muito bacana, gente. Isso ajuda tanto a gente na criatividade, mas tanto, que a gente simplesmente deixa fluir, sem nenhuma culpa. Então, aqui eu fazia os desenhos dos meus pés, gostei bastante. E essa caneta preta, ela manchava bastante com a tinta, então ela acabava que dava um efeito bem legal. Esse sketchbook aqui eu fiz mais para escrever coisas sobre cursos. Esse aqui tinha algumas manchas, mas acabou que eu fui deixando pra lá e fui só escrevendo uma coisa ou outra. Esse, se não me engano, ele era pra fazer os desenhos do Noromé Project, mas eu não tenho certeza. É, isso mesmo. Eu fiz algumas tirinhas, depois eu fiz alguns testes com uma tinta que eu fiz de clara de ovo. Então, gente, é isso, basicamente. Os meus sketchbooks estão todos aí mostrados para você nesse vídeo. Foram bastante, né, como vocês viram, e eu sempre tenho mais ideias para fazer outros sketchbooks, porque esses sketchbooks me inspiram a isso. Então, se você tá aí à procura de ter ideias, de melhorar, de desenvolver a sua criatividade, faz um sketchbook desse, porque é muito interessante o efeito que ele traz pra gente quando a gente começa a fazer o sketchbook. As ideias surgem, elas se movimentam na gente.
e a gente descobre coisas que estavam ocultas e a gente nem sabia que tinha dentro da gente. Como essas aquarelas aqui, por exemplo, que me ajudaram a fazer as aquarelas das minhas gatas. Enfim, escrevam, desenhem, anotem, aquarelem. Não fiquem parados, porque é muito bacana a gente botar o que está dentro da gente em movimento, que a gente se descobre mais e a gente vê que tem muita coisa aí dentro para ser desenvolvida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar o like para mim, se inscrever no canal e de ativar as notificações, que aí você sempre vai saber quando tiver vídeo novo. Bom, é isso, gente. Muitos sketchbooks aqui, vou guardá-los todos agora e vou começar o meu novo hoje. Beijo, tchauzinho, até o próximo vídeo.